Salve, salve, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Escola Online. No vídeo de hoje, vamos corrigir algumas questões do PET, Plano de Estudo Tutorado da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. Nesse vídeo, vamos corrigir algumas questões do volume 3, da semana 4 do terceiro ano do ensino médio, que trata da equação cartesiana da circunferência. Mas antes de começarmos as nossas resoluções, não deixem de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e curtir as nossas páginas nas redes sociais. Eu sou Josélio Júnior, professor de matemática. Então vamos lá, pessoal. Continuando a nossa saga aí pelo PET, vamos resolver a atividade 4. Essa questão é do Enem. Um jogo pedagógico utiliza-se de uma interface algébrico-geométrico, do seguinte modo: os alunos devem eliminar os pontos do plano cartesiano dando tiros, seguindo trajetórias que devem passar pelos pontos escolhidos. Para dar os tiros, o aluno deve escrever em uma janela do programa a equação cartesiana de uma reta ou de uma circunferência que passa pelos pontos e pela origem do sistema de coordenadas. Se o tiro for dado por meio de uma equação da circunferência, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 2 pontos. Se o tiro for dado por meio da equação de uma reta, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 1 ponto. Em uma situação de jogo, ainda restam os seguintes pontos para serem eliminados: A, de coordenadas 0, 4, está aqui. B, de coordenadas 4, 4. C, de coordenadas 4, 0. D, de coordenadas 2, 2. E E, de coordenadas 0, 2. Passando pelo ponto A, qual equação forneceria maior pontuação? A equação A, de uma reta, x igual a 0. A equação B, de uma reta, y igual a 0. A equação C, de uma circunferência, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16. A equação D, de uma circunferência, x ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 4. A equação E, de uma circunferência, x menos 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 8. Repara o seguinte, pessoal. A equação vai ser de uma reta ou de uma circunferência. E ela, obrigatoriamente, tem que passar pela origem e pelo ponto A. Ok? Qual equação representa a maior pontuação nesse jogo, sabendo que se for reta, cada ponto atingido, 1 ponto. Se for uma circunferência, cada ponto atingido, 2 pontos. É uma questão de interpretação. Então, olha para cá, pessoal. Repara o seguinte: a primeira reta, x igual a 0, é uma reta vertical, ok? Carinhosamente representada de verdinho aqui. O y vai mudar, mas o x sempre vai ser igual a 0. Tudo bem? A gente tem uma reta vertical. Essa reta representa quantos pontos? Ora, se é reta, 1 ponto por alvo atingido. 1 ponto de E, 1 ponto de A. Passou na origem, 0, 0, e passou pelo ponto A. Então, essa equação, nesse jogo, representa 2 pontos. Ok? Y igual a 0 é uma reta horizontal
carinhosamente representada de azul royal aqui. Tudo bem? Repare o seguinte, se é reta, um ponto. Mas repare o seguinte, pessoal, essa reta não passa por A, ok? Logo, esse um ponto não vai ser considerado. Tudo bem? Tudo bem. A terceira equação é uma circunferência de centro 0, 0. O x do centro é 0, o y do centro é 0. E o raio é a raiz quadrada de 16, que vale 4. Ok? Então, essa circunferência é uma circunferência de centro na origem, 0, 0, e o raio mede 4. Repare o seguinte, como é circunferência, cada alvo atingido representa 2 pontos. 2 mais 2, 4 pontos. Entretanto, contudo, todavia, essa equação não passa pela origem. Logo, também não consideraremos essa equação. Tudo bem? Tudo bem. A quarta equação, x ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 4, é uma circunferência de centro 0, 2. As coordenadas do centro, 0, 2. O x do centro vale 0, o y do centro vale 2. Ok? Está aí a circunferência, representada de vermelho. Tudo bem? O raio vale 2 unidades, ó. E o centro é o ponto 0, 2. Repare que essa circunferência, essa equação, satisfaz as condições do problema. Passa pela origem, 0, 0, passa pelo ponto A, 0, 4, e ainda atinge o ponto D. Então, olha só, quantos pontos que essa circunferência marca? 4 pontos. 2 de acertar o alvo A, mais 2 de acertar o alvo D, ok? A última situação aí é uma circunferência de centro 2, 2. O x do centro vale 2 e o y do centro vale 2. O raio é a raiz quadrada de 8, que é 2 raiz de 2. Não sabe? Fatora. Raiz quadrada de 8 é 2 raiz de 2. Está aí a circunferência carinhosamente representada de preto. Repare o seguinte, pessoal. O centro tem coordenadas 2, 2. E o raio é a diagonal desse quadrado de lado 2. Ok? A diagonal do quadrado de lado 2 unidades de medida mede 2 raiz de 2. Logo, essa última equação atende a todas as condições. Ela passa pela origem, 0, 0, ela passa pelo ponto A e ela atinge A, B e C, como é circunferência, totalizando 6 pontos. Logo, no Enem, a alternativa procurada era a alternativa E, ok? Essa circunferência aqui, para esse enunciado, para esse jogo, é a que vai representar a maior pontuação. Tudo bem, pessoal? Caiu no Enem. Atividade 5. Determine a posição relativa de cada uma das retas listadas a seguir em relação à circunferência de equação x menos 3 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado igual a 25. Repare, pessoal, que sempre que formos analisar uma circunferência, uma reta, existem 3 situações possíveis: secante, tangente e externa. Repare o seguinte, está aí uma circunferência no plano cartesiano, ok? De centro 0, 0, ok? Aí a gente tem o raio da circunferência, e uma reta qualquer que a gente carinhosamente chamou de S.
Repare que S secciona a circunferência. Ela é secante à circunferência. Por quê? Porque ela fura a circunferência em 2 pontos. O que garante que uma reta é secante a uma circunferência? Quando a distância do centro até a reta for menor do que o raio. Repare que a distância do centro C até a reta S, que a gente chamou de D, distância de centro do centro C da circunferência até a reta S, ela é menor do que o raio. Se isso acontece, a reta S é secante à circunferência, pois o raio é maior do que a distância do centro à circunferência. Agora veja outra situação. Eu tenho uma reta aqui que eu carinhosamente chamei ela de T. Repare que essa reta tangencia a circunferência. Ela toca a circunferência num único ponto. Quando que uma reta qualquer vai ser tangente a uma circunferência dada? Quando a distância do centro da circunferência até a reta vai ser igual ao raio. Repare que essa distância de C até a reta T é o próprio raio da circunferência dada. Então, dizemos que T é uma reta tangente à circunferência, pois o raio tem a mesma medida da distância de C, que é o centro, até a reta T. Ok, pessoal? Por fim, uma reta externa à circunferência, fora da circunferência, sem nenhum ponto em comum com a circunferência. Quando que isso vai acontecer? Quando a distância do centro da circunferência até a reta for maior do que o raio. A gente vai ter que a reta é externa à circunferência. Tudo bem? Então, a reta V aqui, ela é externa à circunferência porque a distância de C, que é o centro da circunferência, até a reta V é maior do que o raio. Logo, se ela é externa, não tem ponto em comum. Quando ela é tangente, tem um ponto em comum. Quando ela é secante, tem 2 pontos em comum com a circunferência. Tudo bem, pessoal? Então, quando a gente for analisar a posição relativa de retas e circunferências, pode ocorrer uma dessas 3 situações aí. Tudo bem? Tudo bem. Então, vamos para a letra A da atividade 5. Determine a posição relativa de cada uma das retas listadas a seguir em relação à circunferência de equação x menos 3 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado igual a 25. Ele quer saber a posição relativa dessa reta R a essa circunferência. Ok? Quem é o centro dessa circunferência? Quem é o centro dessa circunferência? Ora, o x do centro é 3, o y do centro é menos 2. Ok? O x do centro é 3, o y do centro é menos 2. Nós já vimos isso aí em aulas passadas. Quem é o raio? O raio é a raiz quadrada de 25. Ok? R ao quadrado igual a 25. Passando o radical membro a membro, a gente vai ter que o raio é igual a raiz de 25. Ora, quem é a raiz de 25? 5. Então, o raio tem 5 unidades de medida nessa circunferência. O que nós vamos fazer, pessoal? A gente vai calcular a distância desse centro aqui, de coordenadas 3 menos 2, para essa reta. Onde o A é 12, o B é menos 5 e o C é 19. Ok? O x do ponto, o x do centro é 3, o y do ponto, o y do centro é menos 2. Só substituir, pessoal. 12 vezes 3, que é A vezes o x do centro, mais menos 5 vezes menos 2, que é B vezes o y do centro, mais 19, que é o C.
ok? Da reta dada. Sobre a raiz quadrada de 12 ao quadrado, que é o a ao quadrado, mais menos 5 ao quadrado, que é o b ao quadrado. Resolvendo essa operação aí, teremos 36 mais 10 mais 19. 12 vezes 3, 36. Menos 5 vezes menos 2, mais 10, mais 19. Sobre a raiz quadrada de 144 mais 25. Resolvendo, a distância do centro C à reta R é o módulo de 65 sobre a raiz quadrada de 169. O módulo de 65, 65 é. A raiz quadrada de 69 é 13. 65 dividido por 13, a distância do centro C à reta R é de 5 unidades de medida. Ora, se o raio tem a mesma distância do centro até a reta, então essa reta é o quê? Tangente à circunferência dada. Olha a ilustração dela. Tudo bem? A reta R é tangente, no ponto de tangência aqui, à circunferência dada, cujo centro é 3 menos 2 e o raio mede 5 unidades de medida. Tudo bem? Vejamos a letra B. Determine a posição relativa de cada uma das retas listadas a seguir em relação à circunferência de equação x menos 3 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado igual a 25. Agora a reta T é 4x menos 3y menos 10. O centro e o raio dessa circunferência são os mesmos, ok? O centro 3 menos 2 e o raio igual a 5 unidades de medida. Tudo bem, pessoal? Vamos calcular essa distância, vamos calcular a distância de C para essa reta. Tudo bem? C é o centro da circunferência. Vamos lá. O A é 4, o B é menos 3, o C é menos 10. O x do ponto ou x do centro é 3. O y do ponto ou y do centro é menos 2. Substituindo, vem 4 vezes 3, mais menos 3 vezes menos 2, mais menos 10. Sobre a raiz quadrada de 4 ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado. 4 vezes 3, 12. Menos vezes menos, mais 3 vezes 2, 6, mais com menos, menos. Então, no numerador aqui, teremos o módulo de 12 mais 6 menos 10, sobre a raiz quadrada de 16 mais 9. Resolvendo, teremos o módulo de 8 sobre a raiz quadrada de 25. O módulo de 8, 8 é. A raiz quadrada de 25 é 5. 8 dividido por 5, 1,6 unidades de medida, ou 8/5 unidades de medida. Repare que a distância do centro C à reta T, cuja equação é 4x menos 3y menos 10 igual a 0, é menor do que o raio. Isso implica que a reta T é secante a essa circunferência. Olha a ilustração. A circunferência de centro 3 menos 2, raio 5 e a reta T. Repare que a reta é secante à circunferência. Tudo bem, pessoal? Vamos para o nosso último exercício do volume 3 da semana 4 do PET do terceiro ano do ensino médio. Vamos lá, pessoal. Letra C, que é a mesma coisa, a distância do centro dessa circunferência a essa reta. E saber se essa reta é secante, tangente ou externa a essa circunferência. Vamos lá?
O centro e o raio dessa circunferência são os mesmos. Não mudou. Na letra A, B e C. A circunferência dada era a mesma. O centro é 3 menos 2. X 3, Y menos 2. E o raio é 5 unidades de medida. Tudo bem? O que devemos calcular? Devemos calcular a distância do centro dessa circunferência a essa reta. Se for maior do que 5, ela é externa. Se for igual a 5, ela é tangente. Se for menor do que 5, ela é secante. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Vamos lá? Substituindo o A por 7, o B por 4, o C por 15, o X do centro por 3 e o Y do centro por menos 2, teremos a distância do centro dessa circunferência, a reta S. Ok, pessoal? Vamos lá? 7 vezes 3, mais 4 vezes menos 2, mais 15. Tudo isso em módulo. Sobre a raiz quadrada de 7 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. A distância do centro C, a reta S, vai ser 21 menos 8 mais 15. O módulo de 21 menos 8 mais 15 sobre a raiz quadrada de 49 mais 16. O módulo de 21 menos 8 mais 15 vai dar o módulo de 28 sobre a raiz quadrada de 65. Ok, pessoal? O módulo de 28 é sobre a raiz quadrada de 65. Racionalizando os denominadores aqui, vem que a distância do centro C, a reta S, é 28 vezes raiz de 65 sobre raiz de 65 ao quadrado. Simplificando, raiz de 65 ao quadrado vai dar quanto? 65. Logo, a distância do centro C, a reta S, vai ser o quê? 28 raiz de 65 sobre 65 unidades de medida, que é menor do que 5. Ok? Raiz de 65 é um pouco maior do que 8, porque a raiz de 64 é 8. Ok? Fazendo essas operações aqui aproximadas, 28 vezes 8 sobre 65 vai ser menor do que 5. Logo, a reta S é o que da circunferência? Secante. Ela corta a circunferência em 2 pontos distintos. Ok? Ela secciona a circunferência. Olha lá. Ó. Tudo bem, pessoal? A ilustração aí. Ok? Não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, curtir as nossas páginas nas redes sociais, deixar os seus comentários e a sua cidade. Grande abraço, José.